O material de reforço da aula de ontem. Nós vamos fazer algumas execuções, alguns rastreamentos de código, acompanhando com os esquemas da memória das listas encadeadas. Então, só relembrando que a lista ela pode ser pensada como uma estrutura recursiva, né? Então, à medida em que uma lista de inteiro pode ser definida dessa forma. Ou ela é uma lista vazia, ou ela é um inteiro seguido de uma lista de inteiros. Então, eu vou ter essas duas situações. Lista vazia, o ponteiro P ele guarda o null, e uma lista com determinado número de elementos, o último elemento guarda null, porque não tem próximo. Então, primeiro, o ponteiro contido no primeiro aponta uma lista formada pelos demais nó. Então, eu posso pensar em sublistas, e uma sublista importante é essa sublista formada por todos os elementos menos o primeiro, que a gente chama assim de cauda. Então, para ter acesso aos elementos da lista, é necessário que haja sempre uma variável ponteiro apontando para a cabeça, que é o primeiro elemento. Então, o primeiro elemento é o 4. E todo o resto, 7, 1, 9, poderia ter 99 elementos aí, seria a cauda, que é uma lista também. Tá? Isso vai ser importante na hora de definir um algoritmo recursivo para somar elementos e fazer outras operações. Então, a própria definição ela é uma definição recursiva. Eu tenho, dentro dessa estrutura nó, struct, nó, eu tenho um ponteiro, que é o próximo, que é um ponteiro para nó. Então, eu estou definindo a estrutura nó, fazendo referência a ela própria, né? E aí eu tenho, a partir do type def, lá embaixo, a definição de um tipo de dados, que é o tipo de ponteiro para nó. Isso vai ser bastante usado na hora que a gente precisar criar as listas e manipular com as listas. Eu vou precisar não só do ponteiro P, mas de ponteiros auxiliares. Eu poderia pensar de uma maneira mais simplificada, simplesmente colocar inteiro lá dentro da definição, né? Então eu tenho um dado inteiro e o próximo, que é um ponteiro para nó. E essa definição que está aqui fora, ela é apenas mais flexível, na medida que eu posso depois mudar isso aqui para float ou outro tipo. Bem, então vamos a um exemplo, criar uma lista com 2 elementos. Normalmente não se faz assim, a gente vai ver que tem operações típicas: inserir no início, inserir no final, inserir na 40ª posição, mas a título de exercício, criação de uma lista com 2 elementos. Acesso. Como é que eu acesso os campos do objeto apontado por P? Então, eu tenho o ponteiro P. Se eu tiver asterisco P, esse asterisco P, essa expressão significa o registro que está apontado pelo P, né? Só que esse registro ele tem 2 partes, dado e próximo. Por isso, P seta dado vai referenciar esse primeiro campo. Ele é equivalente a asterisco P ponto dado. Assim que se acessa o campo de qualquer registro através do ponto, né? Então, P seta próximo também é uma maneira mais direta, mais abreviada de referenciar asterisco P ponto próximo. Então, eu acesso o ponteiro que está guardado naquele determinado nó. Bem, então, é muito importante quando a gente vai fazer uma operação com lista encadeada, ter clareza do que é que a gente quer fazer. Então, se eu quiser criar uma lista com 2 elementos, o que é que eu quero fazer? O que é que eu pretendo fazer? O que está embaixo aí? Essa lista já montada aqui, e eu estou querendo construí-la. Então, eu vou precisar, eu não vou ainda falar em comandos que façam isso, né? Eu vou simplesmente dizer, bom, para eu fazer isso, eu tenho que criar um nó, eu tenho que armazenar valores nesse nó, eu tenho que criar um segundo nó, armazenar valor nele e fazer as devidas ligações. No caso, o primeiro nó deve apontar o segundo, e o último nó não tem ninguém para ele apontar, então ele guarda null. Então,
a gente já viu, né, logo agora anteriormente, que eu posso acessar p seta dado, p seta próximo, q seta dado e q seta próximo. Então não tem dificuldade. Por exemplo, o 3, a expressão que vai encontrar esse 3 é o q seta dado, a expressão que vai encontrar o 7 é o p seta dado, e a expressão que vai encontrar o ponteiro que está no primeiro nó, p seta próximo, e o que está no segundo, p seta, q seta próximo, que é o null. Nesse caso é nulo. Bem, e q recebe null é uma maneira de eu dispensar aquele ponteiro, já que eu não preciso mais dele. Bem, mas como fazer isso, né? Eu quero chegar nessa configuração que está em cima. Então o que é que eu vou fazer? Vamos primeiro criar esse nó, né? Eu vou fazendo as operações em sequência, tendo certo cuidado para determinadas ordens que são necessárias. A gente vai mostrar situações em que, se eu inverter a ordem, vai causar problema. Então, P igual a new nó. A gente criou, então, o primeiro nó. Agora eu quero guardar o valor nele. P seta dado recebe 7. Eu vou agora querer criar o segundo nó. Então, Q é igual a new nó. Vamos armazenar o valor. Q seta dado recebe 3. Falta fazer as ligações. No caso, a ligação do primeiro com o segundo. Quem é que já está apontando para o segundo nó? É o Q. O Q é um endereço do segundo nó. Então, eu tenho que colocar esse endereço lá no campo P seta próximo, o ponteiro que está contido no primeiro nó. Então, P seta próximo recebe Q. Se ele recebe o Q, ele aponta para o mesmo lugar para onde Q aponta. Essa eu citei como uma regra importantíssima, uma regra de ouro. Sempre que um ponteiro recebe o outro, ele passa a apontar para o mesmo lugar. Bem, e finalmente colocar null para garantir que você está demarcando que aquele é o último nó. Então, Q seta próximo recebe null. Com isso, a gente completou, falta só Q igual a null para dispensar o ponteiro. Certo? Bem, um segundo exemplo seria o seguinte: dada a lista abaixo, inserir um novo nó na segunda posição. Então, na segunda posição, significa que o 3 vai passar a ser o terceiro. Ele vai ficar logo após o primeiro nó e vai ocupar a segunda posição. O que é segundo agora passa a ser terceiro. E armazenar nele o valor 2. Bem, a situação é essa que está descrita abaixo. Eu vou criar o nó, guardar o 2 e ele vai ser o segundo nó. Bem, como o que é que eu quero fazer? Inserção de elemento na segunda posição. O que se quer fazer? Então é sempre recomendável fazer um desenho com lápis. Lápis e borracha é mais interessante porque você pode apagar as ligações e vai atualizando à medida que você está acompanhando o que está acontecendo no código. Então, nesse caso aqui, eu quero chegar nessa situação aí de baixo, né? Com o segundo nó já inserido. Então, o que eu tenho que fazer? Criar o nó. Eu vou criar um novo nó usando esse ponteiro auxiliar Q. Eu vou guardar o valor, um determinado valor que foi especificado. E aí, eu vou ligar o primeiro nó com o segundo. Porém, aqui é uma situação que eu tenho que ter cuidado com a ordem. Se eu fizer isso aí, eu estou perdendo acesso ao meu segundo nó, que era o segundo nó, que vai passar a ser o terceiro. Mas eu perdi esse nó, acabei de perder. Então, vamos voltar à situação anterior e primeiro ligar o nó que está sendo inserido com esse nó que tem o 3. Então, vamos ligar usando o comando adequado, Q seta ponto próximo recebe P seta ponto próximo. É o ponteiro que já está apontando para lá. Agora sim eu posso fazer a ligação do primeiro com o segundo, que é esse que foi inserido, né? Dispensa o ponteiro, que recebe null, e só uma maneira agora de reorganizar a nossa lista, e ela está já com aquele segundo nó inserido. Bem, agora
como fazer, né? Agora é o como fazer. Vamos pegar o código. Quais são os comandos que são capazes de fazer isso? Bem, vamos criar o segundo nó. Como é que se cria o nó? Usa-se o ponteiro auxiliar q igual a new nó. Com isso nós criamos o nosso nó. Vamos guardar o valor 2. Eu quero chegar nessa configuração que está acima. Então eu vou guardar que seta.dado recebe 2. Poderia ser um valor guardado numa variável x, que seta.dado recebe x. Com esse comando eu guardo o valor. Que seta.próximo recebe q. É aquela inversão que nós comentamos que não é possível, que não se deve fazer para não se perder aquele nó. Então, esse comando não vai ser feito agora. A gente vai primeiro ligar o que seta próximo recebe p seta próximo. Então aqui não é tão direto, mas veja bem, o p seta próximo está apontando o nó que eu quero apontar a partir do nó recém-criado. Então esse comando que seta próximo recebe o p seta próximo. Um ponteiro que recebe a cópia do outro passa a apontar para o mesmo lugar. Então é exatamente esse efeito aí que vai acontecer. Sempre eu tenho que atentar para essa propriedade. Um ponteiro que recebe o outro aponta para o anterior. Então eu quero agora ligar o primeiro com o segundo. E agora eu posso fazer isso porque o segundo já está ligado ao terceiro. Não tenho mais risco de perder o terceiro. Então p seta próximo recebe q. Ora, o que está apontando para esse nó recém-criado? Então, p seta próximo recebe q. Pronto, a nossa lista já está pronta. Basta agora q recebe null e fazer o devido rearranjo. Bem, mas como nós já falamos, nós não vamos trabalhar com listas dessa forma. Esses exercícios são didáticos. A gente não vai criar uma lista com 3 elementos assim, é muito difícil fazer isso. Em geral, a gente vai usar operações típicas. Então, tratar de forma genérica as possíveis manipulações de uma lista encadeada. Para isso é definido um conjunto de rotinas. Por exemplo, inserir no início, excluir no início, inserir ou excluir no final, inserir ou excluir um elemento na enésima posição, calcular a soma dos elementos. Nós vamos nesse momento apenas explorar uma operação, inserir o elemento no final. Bem, eu não posso me esquecer que a lista ela pode estar vazia, então eu tenho essas duas situações, lista vazia ou uma lista já com um ou mais elementos. Tenho que garantir que a minha rotina vai funcionar para ambos os casos. Então, para a lista vazia, qual é a situação? O P, eu vou criar o P igual a null, eu crio o nó, armazeno o valor e coloco null. P seta dado recebe x, P seta próximo recebe null. Pronto, isso é o suficiente para constituir, realizar a operação que eu queria, que era, nesse caso, começar a existência da própria lista com algum elemento, porque ela estava vazia. Para uma lista não vazia, eu vou ter que colocar, como a operação é inserir ao final, eu vou colocar após aquele nó que tem o valor 3. Então, qual é o conjunto de operações que vai fazer isso? Novamente, como é que a gente faz isso? Eu vou criar a partir desse ponteiro R. Vamos ver que depois eu vou fazer um outro uso do ponteiro Q. Então, através do ponteiro R, eu posso criar R igual a new nó. E aí eu tenho esse nó. R seta dado recebe x. R seta próximo recebe null. E a gente já criou o nosso nó que vai ficar ao final. Porém, como a gente vai fazer essa ligação aí do último nó com esse que agora passa a ser o último? Eu não tenho recurso para isso. Então, na verdade, eu preciso de um ponteiro para o último elemento. Eu preciso ter esse ponteiro, que na medida que eu tenho, seria fazer que seta próximo recebe... Quem é que está apontando esse nó? É o R. Então, que seta próximo recebe R. Eu preciso desse ponteiro. Se eu não tiver esse ponteiro, eu não consigo fazer essa operação. Então, vamos retornar
eu não tenho como fazer essa amarração. Eu tenho que começar lá do primeiro elemento. Então, Q recebe P. Q recebe P faz o Q apontar o primeiro elemento. Depois se avança. Como é que eu faço o Q avançar? Q recebe Q seta ponto próximo. É o ponteiro que aponta o segundo nó. Então, o Q tem que receber Q seta ponto próximo. Mas eu poderia também fazer Q recebe P seta ponto próximo. Seria equivalente? Não. Nesse caso particular, sim. Porque o Q ainda está apontando para o primeiro nó, que também é apontado pelo P. Então, Q recebe P seta ponto próximo produziria o mesmo efeito. Mas, depois que o Q passar para o segundo, para o terceiro, para o quarto nó, não vai mais valer essa equivalência. Então, o correto é usar Q recebe Q seta ponto próximo. Com isso, ele avança para o segundo, avança para o terceiro. Quando ele chega no terceiro, no nosso caso, é o último. Qual é a condição que vai dizer que eu já alcancei o último? Q seta próximo é igual a null. E é verificada essa condição agora. Eu paro e aí sim eu posso fazer Q seta próximo recebe R. Agora eu tenho todas as condições de fazer a ligação que eu quero fazer. Então já está ligado e simplesmente só falta agora dispensar os ponteiros. Bem, como é que isso vai funcionar em termos de código? Aí nós temos as duas situações, tanto para o caso da lista vazia inicialmente, quanto para a lista não vazia. Então, o void, ela não retorna nada, insere elemento no fim, é uma função que recebe dois parâmetros, é um ponteiro para o primeiro elemento, que pode ser null ou não, e a x, que é um parâmetro do tipo tdado, que nós definimos lá como inteiro. Então, esses três primeiros comandos são os comandos que vão fazer a criação do nó. R igual a new nó, R seta dado recebe x, que guarda lá um determinado valor, vamos supor 5, e R seta próximo recebe null. Lembra que esse nó vai ser o último, ele vai ser inserido ao final, então já se coloca o null. Bem, se P é igual a null, temos uma lista vazia, então simplesmente eu vou ligar P recebe R. Eu quero que o P aponte para lá. O P sempre aponta o primeiro elemento. Quem aponta para lá? R. Então, P recebe R. Bem, se isso não é verdade, se o teste aí não deu verdade, a lista não está vazia. Então, eu preciso fazer o Q chegar naquele nó que agora é o último. Até então é o último. E vai passar a ser o penúltimo. Então, Q recebe P. Enquanto Q seta próximo diferente de null, observe que Q seta próximo não é null, ele aponta o segundo nó. Então, enquanto Q seta próximo diferente de null, eu avanço. Como avanço, Q recebe Q seta próximo. Então, novamente o teste. Q seta próximo diferente de null, verdadeiro, ele não é igual a null. Quando se avança mais uma vez, Q seta próximo diferente de null, falso. O Q seta próximo é null. Então, o while será encerrado. A estrutura de repetição já se encerra, porque eu já avancei o tanto que eu deveria avançar, que é até o último nó. E agora falta simplesmente Q seta próximo recebe R. O ponteiro recebeu o R, que é aquele outro ponteiro que já estava apontando para o último nó. Então, o nó que foi criado, que contém o valor do parâmetro x, passa a ser o último. O que era o último passou agora a ser o penúltimo. Bem, e finalmente eu posso zerar os ponteiros. Mas isso é só mais uma questão de hábito, de sempre manifestar aquele cuidado de dispensar os ponteiros. Mas na verdade, esse Q e esse R, eles são variáveis locais. Eles vão desaparecer logo após a execução desse módulo. Então, não seria necessário fazer essa atribuição de null. E para a gente só adiantar nosso próximo assunto, listas duplamente encadeadas. Nós vamos ter agora, nós mudamos para o tipo para float, o tdado agora é float, poderia ser inteiro, poderia ser qualquer outra coisa. Cadeia de caracteres. Então, a diferença é que agora eu vou ter em vez de ser próximo, eu vou ter esquerda e direita.
vou ter uma referência para a esquerda, que é um ponteiro para nó, e vou ter uma referência para a direita, que é também um ponteiro para nó. E type-def eu vou criar um tipo de ponteiro para esse novo nó que nós criamos, que é um nó que contém ponteiro para frente e para trás. A lista duplamente encadeada permite que eu me desloque para frente ou para trás, usando pseta.esc, pseta.esc ou pseta.dir. Com isso eu posso avançar e posso também retornar. Todo nó aponta o anterior e aponta o próximo. O último nó não tem ninguém para a direita, então nesse caso aqui tem que ser null. E o primeiro nó não tem ninguém para a esquerda. Nesse caso também guarda o valor null. Nesse caso aqui é o que a gente poderia chamar de pseta.esc. Esse é o assunto que a gente vai tratar na próxima aula. Então, um abraço, até lá!